Olá, amigo do CMTO News. Estamos mais uma vez no Centro de Mídias para mais um podcast, A Queda da Bastilha. Esse podcast vai ser publicado no História e Conexão no YouTube e no Instagram CMTO News e divulgado pela TV Assembleia e TV Câmara. A Queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1789, marcou o início da Revolução Francesa e apresentou a ruptura com o absolutismo. A queda da Bastilha libertou o povo, mas também abriu portas para uma violência difícil de controlar. Para esse tema eu convidei duas alunas do colégio, Maria Paula e Natália Avelino. Quanto a você, curta, compartilhe, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Tudo bem, Natália? Tudo sim, professor. Nosso público ali que está assistindo é Natália Avelino e Maria Paula, né? A Natália será nossa entrevistada e Maria Paula nossa comentarista de ouro, né, Maria Paula? Assim como ouro difícil, né, Maria Paula? Maria Paula é difícil, pessoal, você tem que mandar pro secretário o nome. Beleza? Tá tudo bem, Maria Paula? Tudo bem, professor. E consigo? Bacana. Estou aqui ansioso aqui pro tema, um tema muito interessante, mas o tema foi escolha da nossa colega aqui, Natália Avelino. Natália Avelino, primeiramente, antes de nós falarmos da queda da Bastilha, por que você escolheu esse assunto? Eu sei que você escolheu a Revolução Francesa, né? Aí eu conversei com você que vamos ficar no máximo aqui com a queda da Bastilha. Mas por que Revolução Francesa, queda da Bastilha? Por que esse tema? Esse tema sempre foi um tema muito abordado, né? Quando eu era pequena e na época que eu estudava no 7º e 8º ano, eu comecei a ver muito história como uma matéria que eu gostava muito. E aí um dos principais temas que eu tive foi a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, que foi um tema que me chamou muita atenção. E até hoje eu gosto muito de estudar sobre esse tema, assim, que é um dos que eu acho mais interessantes da história. Legal. A Revolução Francesa é um tema que eu acho que único, assim, não é único, né? Mas o primeiro que marca a contemporaneidade. Como o povo cria uma revolução, porque geralmente quando estamos analisando as culturas, existe uma questão sequencial de permanência cultural. E na França há uma inversão de valores, assim, né? As ideias começam a ter consequências e o próprio povo começa a destituir uma tradição. Isso praticamente, pelo menos no Ocidente, é único, que eu saiba. E daí, da Revolução Francesa, tivemos várias consequências em vários lugares do mundo, mas isso aí seria um outro tema. Mas para falar da Revolução Francesa, ele é um tema extenso, tem vários eventos dentro da Revolução Francesa, mas primeiro, assim, começa em 1789, né? Sim. É o final ali, história... Em termos didáticos, os historiadores eles definem, né, marcos temporais. Considerado o fim da Idade Moderna, né? Então, vamos começar aqui falando das causas, né? Das causas na economia, na sociedade, que levou à queda da Bastilha. A primeira questão aí. Bom, antes da queda da Bastilha, o rei Luís XVI, ele teve sérios problemas depois da Guerra dos 7 Anos, né? Que foi uma guerra que ele gastou muito e também ajudou outros países nessa guerra. E como ele ajudou muito, ele perdeu muito da economia do próprio país dele. E aí ele continuou fazendo muitas festas, começou a como eu posso dizer, não olhar para o povo. Inclusive a esposa dele, a Rainha Maria Antonieta, ela era muito mal falada na época porque ela gastava muito e não olhava para o povo. Beleza. Segundo o historiador Georges Duby, se vocês estiverem lembrado na primeira série, quando eu falei das 3 ordens sociais, né? Aqueles que lutam, aqueles que oram, né? O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, né? Sim. A nobreza era o primeiro estado. Era mesmo. O clero, o primeiro estado. Clero, nobreza. Nobreza e o povo, né? A burguesia.
E eles não pagavam impostos, como você falou, né? Não pagavam Exatamente. impostos, viviam em fartura. Enquanto a sociedade francesa estava vivendo em um caos econômico. Uhum. Uma das causas é a Guerra dos 7 Anos. Sim. Sim. Quer falar alguma coisa, Maria Paula? A Comente. Guerra dos 7 Anos também foi o que influenciou muito, né? Porque o Sim. rei... Ele, assim, na época, por ele não colocar impostos pro clero e pra nobreza, por isso também que foi um dos motivos da revolta, porque por que a gente paga impostos se a gente é pobre e os que são ricos não estão pagando impostos? Aí esse foi uma das grandes questões também. Ao invés de lutar para ninguém pagar imposto, né? Pois é. Colocaram mais impostos. Pois é, o curioso é que até então a sociedade francesa ela era marcada pelo antigo regime. Você que nos assiste aí, o antigo regime é a sociedade feudalista, né, composta de senhores feudais, duques, marqueses, né? E essa sociedade estamental, havia pouca mobilidade social, ela predominava na França. Ao contrário, havia um país que era rival da França, que era a Inglaterra. A Inglaterra, já nesse período, ela estava passando por uma transformação econômica. Uhum. Então, a elite intelectual da França começa a se espelhar na Inglaterra e fala, cara, tem alguma coisa aqui, alguma coisa aqui errada. Para expandir a burguesia, para expandir o comércio, é preciso destituir a tradição aristocrata. Sim. Né? Então, essa é a primeira ideia. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França. A Guerra dos 7 Anos, segundo o historiador Neil Ferguson, autor do livro O Império, assista aí, leia O Império. Esse livro, ele vai falar que foi uma guerra mundial. Sim. Foi uma guerra mundial, mas engraçado, não é dado o nome de guerra mundial porque já foi cunhado, homologado já no século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. São nomes que dão. Mas se formos pensar bem, a Guerra dos 7 Anos já foi uma guerra mundial, com relação a rotas marítimas, expansão burguesa entre Inglaterra e França. E nessa guerra, a França levou uma peia danada da Inglaterra. Rapaz, a França e a Inglaterra sempre estiveram em guerras, né? Assim, tempos e outros. Sim. A Guerra dos 100 Anos, Nossa. né? Nesse Cemitério News aqui que vocês estão assistindo, tivemos aqui a aluna, esqueci o nome dela, Kailane da terceira série hoje, e uma outra menina, esqueci o nome. Falaram da Joana d'Arc, né, da Guerra dos 100 Anos. Está no nosso canal, só vai rodar os vídeos aí que vocês vão encontrar. Que foi entre Inglaterra e França também. E a Guerra dos 7 Anos, Inglaterra e França também. Que legal, né? E a França, ela conquista uma grande dívida. Uma dívida externa absurda, né? Uhum. E temos, além da dívida, que a França estava mergulhada na dívida, porque uma guerra requer Exatamente. Muito dinheiro para você, né, financiar. Exatamente. E aí nós temos também, parece que assim, cara, nada tá tão ruim como que não possa piorar. Já observou na vida da gente, vem um azar, outro azar vem junto? É verdade. Quando Aí, você pensa assim, meu Deus, não tem como piorar isso aqui. Aí ela piora. Exatamente, foi justamente o que aconteceu na França. Com a dívida alta, a carga tributária aumenta e tudo aumenta. E, por azar dos franceses, há uma situação climática também. Sim. Né? Você quer falar da parte do... É porque Podem começar. Teve épocas também que ou ficava muito frio ou ficava muito quente. E Sim. aí a plantação ali, o solo não ficava fértil para as plantações. Tanto é que, quando eu estava estudando, falava que o pão, que era algo muito comprado, aumentou muito. O valor, preço, né? o preço aumentou demais. E aí foi onde mais os impostos, mais o aumento dos alimentos, foi onde causou mais revolta. O agro sofreu aí, ó. Demais. Hoje em dia, né, todo mundo fica já... na verdade, até hoje, quando vocês vão na padaria, tá lá, pão francês, né? Pão francês. Porque era o alimento, o trigo era a principal fonte de renda lá.
Sim. O principal produto agrícola era o trigo, que era a matéria-prima do pão, que é o alimento de cada dia. Com décadas que antecederam a 1789, situações climáticas, né? Tem gente que acha que mudanças climáticas são coisa atual, né? É. Ah, por conta do capitalismo, mas na época era menos, né? Já É havia. verdade. Então vamos. Eu estou politizando, mas eu estou levantando uma questão aí. Né? Porque os temas hoje educacionais geram muito dinheiro, então fica meio que inquestionável. Mas eu quero dizer que é questionável. Porque com as fortes geadas na França, a produção agrícola foi. Achou. A produção agrícola reduziu. A produção de trigo, a produção de pão, a alimentação, tudo encareceu. E aí as pessoas começaram a entrar em fome, miséria na França. Concomitantemente, ou seja, paralelamente a isso, os ideais do iluminismo, de Influenciou que a muito. monarquia era um regime ultrapassado, que a igreja católica era era uma igreja autoritária, né? Não sei se dependendo da religião de vocês, mas tinha essa visão. E a política é o meio da emancipação social. E no decorrer do nosso diálogo a gente vai questionar isso, porque até que ponto a Revolução Francesa realmente foi de interesse popular, É verdade. não é? Fale. Bom, professor. Você Ó, tem. Então eu vou falar então. Ó, eu coloquei aqui a dívida dos 7 anos, a crise agrícola, situações climáticas e o terceiro estado. Então, assim, terceiro estado, nós temos a burguesia. Segundo estado, a nobreza. E o primeiro, o clero. Aí tem o alto clero e o baixo clero. O baixo clero ficou sensível às questões do terceiro estado. Sim. O baixo clero é o paróquia, é o paroquiano, é o padre, é aquele que está em contato com o povo. De fato, o povo estava em crise. De fato, precisava tomar uma decisão. E por conta desse episódio, houve a adesão de boa parte do baixo clero. E os revolucionários da época, os jacobinos, né, girondinos, eles começam a defender a burguesia, os ideais burgueses, começam a defender, questionar o estilo de vida dos nobres. A questão é delicada, porque então quer dizer que eles estavam inventando? Não, realmente havia o caso. Agora, a gente não sabe se realmente o interesse deles era pelo povo ou eles estavam se apropriando de um caos para poder alcançar o poder. Essa é uma questão interessante. Uma coisa que, se eu falando sobre jacobinos e girondinos, tudo começou numa quadra de esporte, né? Começa aí que esse comício deles foi aí que começou também a esquerda e direita, que a gente conhece hoje em dia. Isso. E lá os jacobinos, eles falavam que queria secularizar a cultura. Eles queriam meio que acabar com a França para poder criar uma nova França, diferente, sem esse absolutismo do rei. E aí, é igual o senhor falou, a gente não sabe se era realmente só para isso ou se era para conseguir um poder acima disso. E aí surge essa questão. Os girondinos, eles sentaram à direita do rei. Aí chamavam de direita, né? E os jacobinos eram à esquerda. Exatamente. Os girondinos, ambos eram revolucionários. A diferença é que um era mais radical do que o outro. O Robespierre, né, que era à frente dos jacobinos. E, inclusive, Robespierre, ele foi um dos revolucionários assim que o pessoal mais teve medo na época, né? Que teve até a crise dele de terror jacobino. O interessante é que o Robespierre foi chamado de o incorruptível. Observe a questão a mentalidade revolucionária, né? Ele acredita na ideia. Qual a diferença do revolucionário para o conservador? Você que aí, ó. Hoje em dia, né, muito se fala, é conservador, é direitista, é esquerdista. Mas qual a diferença do revolucionário para o conservador? O conservador, ele dá mais ouvidos para a experiência, para as coisas. Não tão, assim, se a tua ideia é interessante, mas na prática não funciona, então não tem por que eu aderir. Já o cara revolucionário, ele se apega muito no ideal, na utopia, né? Hoje é a utopia, todo mundo tem uma utopia, nós precisamos de uma utopia, ele tem uma visão mais romântica da sociedade. Ele acha que pela luta política ele vai conseguir solucionar
o problema. Por exemplo, os jacobinos, eles acreditavam que pela luta política eles iam reestruturar e melhorar a sociedade francesa. Isso é um perfil de se fosse hoje, de um cara de esquerda, na época do revolucionário jacobino. Já o conservador Edmundo Burke, né, vocês que nos assistem, professores, podem estar nos assistindo, Edmundo Burke já é um cara conservador, ele já vai colocar os problemas da revolução, né? Que as mudanças, das rupturas de forma brusca, elas criam desordens, Sim. perseguições. Quantos padres morreram, né? Quantas pessoas morreram enforcadas, guilhotinadas. Exatamente. Né? Os próprios revolucionários. Sim. Curioso isso, né? Demais. E o Robespierre, É bom ele tem... mostrar os dois pontos assim para as pessoas entenderem, né? Independente do perfil que você queira seguir, mas esse é o panorama. Fale. O Robespierre, ele tem até uma frase que é assim: a virtude sem terror é impotente e o terror sem a virtude é fatal. E para ele tudo era muito assim na base de terrorismo. Eles tinham que, para conseguir uma coisa, eles tinham que praticar o terror ali para conseguir isso que eles queriam. Aí, ó, os fins justificam os meios. Se alguém fala que os fins justificam os meios, ele é um cara de esquerda. Ele é um cara revolucionário, mentalidade revolucionária. Porque se o fim justifica os meios, eu posso passar por cima de certas éticas, certos códigos, certos princípios. O importante é que eu cheguei ao meu ponto. Já o lado mais conservador, ele é mais cauteloso. Às vezes é até questionado, que demora demais, né, não toma nenhuma decisão. Porque nem sempre os fins justificam os meios, ou seja, nem tudo vale a pena. Não vale a pena matar parte do meu país para eu conseguir acabar com a monarquia, por exemplo. Exatamente. Sim. É uma questão mais, é um ponto de vista mais conservador. Beleza? Mas assim, cada um segue o que quer, né? Vamos lá. Tem uma frasezinha aqui. Assim, tá. Então, falamos um pouco das causas que antecederam. Mas por que Natália Avelino? Por que a Bastilha? Fala Bom, da Bastilha. Antes deles irem para a Bastilha, eles foram para um lugar chamado Palácio dos Inválidos, que era onde ficavam antigos militares, policiais da época. E aí, eles lá pegaram armas e munição, né, porque eles iam meio que atacar a praça pública. E aí, quando eles foram ver, eles não tinham a pólvora. E aí, faltava a pólvora. E também a Bastilha era um lugar centralizado, era um lugar assim que representava o absolutismo ali do rei, porque era lá que o rei guardava, tipo assim, colocava os prisioneiros da época que não condiziam com as ideias do rei. Então, tipo assim, o rei, não, você não concorda comigo, então eu vou te prender ele na Bastilha. E aí o pessoal, com muita raiva, foi lá. Quando eles chegaram lá, teve toda a história de que metade do povo entrou, que o pessoal, o moço que era responsável por lá, Launay. Pode continuar falando, estou brincando. Metade do pessoal voltou, né? O Launay, ele simplesmente, para ganhar tempo, ele chamou o pessoal para comer, almoçar. E aí o resto da metade que ficou lá fora ficou com raiva, né? Porque estava demorando muito e decidiram invadir. Quando invadiram, eles pegaram a pólvora, inclusive mataram ele, tiraram a cabeça dele, colocaram na estaca e foram para a praça pública com ele na estaca. O governador da Bastilha. Sim. Então, primeiro eles foram ao hotel chamado Hotel dos Inválidos. Exatamente. Em português, né? Em francês, invalidez, lá, sabe o que É. E lá, eles pegaram as armas. Só que não tinha pólvora. Exatamente. Aí eles foram para a Bastilha pegar as armas. Mas é o seguinte, o evento da Bastilha, nos livros didáticos, dá a impressão que estava cheio de prisioneiros, não é? Mas quando vai estudar na prática, não era tudo isso não. A Bastilha era um castelo. A Bastilha, quando eu era estudante, achava que era uma prisão. Foi um castelo transformado em prisão. Era. Sim. E não tinha tanta gente, cara. Não. Eu anotei aqui, ó. Eu acho que tinha 7 pessoas, se eu não Só. estiver enganada. E não tinha, só tinha pólvoras, não tinha muita arma. Uhum. Caraca. Você pensa assim, nossa, vai ter muita gente lá dentro, muitos prisioneiros. Tanto é que quando mataram Launay, os prisioneiros que estavam lá dentro, a maioria se camuflou na multidão e fugiu. Exatamente. Quando eles chegaram lá, os prisioneiros já aproveitaram também É o para Marquês de fugir. Launay, É. alguma coisa assim, exatamente. Bernard René de Launay. Bernard de Leonet, de como é que é? Bernard René de Launay. De Launay. Isso. E aí, vamos pegar os canhões para a guerra. Só tinham, dos canhões que eu coloquei, era 15,
Só 3 estavam armados. É. Sim. Na verdade, a queda da Bastilha foi muito mais um evento assim retórico. Não foi tão assim, lá não foi, não, como digo, não foi tão assim útil para armas, para pólvora, porque tinha pouca gente, tinha alguns prisioneiros, poucos, muitos canhões não estavam carregados. Foi mais um evento simbólico. Exatamente. Foi mais pra, tipo, mostrar. O poder é outra questão da mentalidade revolucionária. Eles maximizam os eventos. É interessante isso. Todo evento revolucionário, todo, em qualquer lugar. Quando com o Stalin na União Soviética, ele se inspirou na Revolução Francesa. A República Brasileira também. As independências na América Espanhola também. Sim. Curioso. Muito. Mas todos os revolucionários, eles maximizam, né? Eles têm essa questão de maximizar a identidade da pessoa, como fosse super-herói. E os eventos que eles fazem são nadinha, um pouquinho. Aí colocam, por exemplo, Mussolini, a marcha sobre Roma, olha o termo. Não é uma caminhada, passeata é pra gente simples. A marcha, né? A intentona comunista. A queda da Bastilha. Exatamente. Eles têm muito essa questão assim, para criar essa impressão. Eu sei que o colega que possa estar simpatizando pode falar, esse cara tá... Mas é isso. Beleza? Se você não concorda, de forma acadêmica, de forma inteligente, coloque abaixo os seus argumentos, que nós podemos responder dependendo da pergunta. Né? Beleza. Então vamos lá, eu coloquei aqui, ó. O povo invadiu o Hotel dos Inválides e tomou aproximadamente 40 mil armas. Sim. A pólvora, cadê a pólvora? Não tinha. Aí foram a Bastilha. O governador era, como é o nome bonito? Bernard René de Launay. Launay. Aí o que fizeram com ele também é pesado. Bom, foi também porque ele tentou meio que ludibriar eles, né? Falando assim, não, gente, calma aí, que tem um almoço aqui pra vocês, não Almoço? precisa... Rapaz, Ele Desse chamou jeito. metade do povo que tava na porta para um almoço. Ele falou assim, não, vamos almoçar aqui, tudo bem, eu vou ajudar vocês. Só vamos ter calma, vamos ficar de boa que a gente vai almoçar aqui. E aí o pessoal que ficou de fora não entrou para almoço. Aí ficaram com raiva e já entraram logo para tomar realmente a Bastilha. E aí que, tipo, ele tentou resistir depois disso, porque ele viu que não ia dar certo. E aí ele acabou sendo morto, tiraram a cabeça dele, colocaram no estaca. E saíram na rua. Saíram na rua balançando. E inclusive eu vi um moço falando assim que naquela época deve que foi muito estranho, né? Você lá aqui tomando seu café da tarde na sua casa, você olha pela janela, tá uma pessoa numa estaca, a cabeça da pessoa numa estaca numa revolução. Então, era uma coisa muito pesada assim na época de se pensar. Outro sintoma do revolucionário, não tem perdão, né? Não. Não tem remorso, assim, olha, ele tem família, o filho dele vai ver, eles não estão preocupados com isso. Exato. Não, só vão lá, faz. Mas é correto, porque teve que derrubar a monarquia. Mas vamos lá, para condenar não tem que ter um julgamento? Exatamente. Desse Não jeito. é certo? Sim. Então, né? Aí, mas vários fins, né? O importante é tirar o rei. Aí, vamos lá. A Bastilha, eu não tenho aqui exatamente. Aí, cara, foi a cabeça de vários nobres foram pendurados em estaca. Sim. E desse cara eu fiquei impressionado. Então vamos lá. Aí o papel do Luís XVI, cara. Tá tudo isso acontecendo na França, a Bastilha. Aí eles depredaram a Bastilha. Sim. No documentário da History Channel, lá tem um documentário sobre a Revolução Francesa. Cara, eles contam a história da Revolução Francesa no mesmo tom que o religioso fala do Jardim do Éden. Como se fosse uma coisa maravilhosa. O povo teve coragem, aí teve que tirar o símbolo, destituindo, quebrando as pedras da Bastilha, levando a Bastilha às ruínas, mostra o poder do povo. Então, geralmente os historiadores, uma boa parte deles, eles se empolgam com essa visão quando vem do povo. Né? É interessante isso. Demais. Mas quando o povo veste uma cor que é de contra, o povo é elite.
Não é? É curioso. Demais. O povo é contra muitos governantes que tem no mundo aí, mas aí não. Esse governo foi eleito, então o povo só é útil quando está a favor dos seus interesses. Exatamente. Né? Então vamos lá. O povo foi com convicção. Será que o povo foi com as mesmas convicções que os revolucionários tinham? Ou foi movido por aquela questão apaixonada? Porque existe muito isso, esse efeito psicológico. Existe muito isso mesmo. Né? E muitas vezes o cara que está lá guerreando, ele, no conflito com a polícia, ele está preocupado que na casa dele não tem comida. Né? Então, assim, tem muitas lacunas no contexto que precisam serem observadas, do que simplesmente o colega historiador lá no documentário, é mais famoso do que eu, né? Historiador, mas ele colocou assim como se fosse um ato de heroísmo do povo quebrando a Bastilha, como se o povo tivesse correto. É curioso, porque realmente o povo estava na calamidade. Mas tudo isso acontecendo e Luís XVI estava fazendo o quê, Natália? Bom, nessa época, depois dessa entrada na Bastilha, o Luís XVI ele ficou com muito medo. E ele começou a tentar apoiar os revolucionários, tentar ter influência ali entre eles. Só que acabou que não deu muito certo, porque teve uma Constituição de 1790, se eu não me engano. Quando a Constituição veio, tirou muito dos poderes do rei. E aí o rei ficou bem chateado com isso e começou a... Como eu posso dizer? Ele começou a não ligar mais para esses pensamentos revolucionários. E ele colocou um exército para acabar com esses revolucionários. E aí também teve um massacre nessa época, que, se eu não me engano, morreram 40 mil pessoas, só porque o rei não concordou e mandou vários militares matarem. Na verdade, o massacre de ambos os lados, né? É. Sim. É tenso. O rei também pediu para meio que evacuar a cidade, mas mesmo assim muitas pessoas ainda morreram. Tem um comentário que ele estava caçando. Assim, muitas coisas que são ditas na Revolução Francesa, em documentários, não tem certeza se realmente foi falado. Maria Antonieta falou, se não quiser bolo, come biscoito lá, brioches, né? Aham. Mas, historicamente, não é certo, não é correto. Suspeita-se que jornalistas jacobinos publicavam frases erradas, assim, que ela não... É provável que ela não tenha falado isso. Para provocar também mais raiva, né, pelo povo. Houve muita manipulação de informação, muita mesmo. Porque vale destituir os aí, não é? Deixa eles com uma má fama, assim. Por exemplo, tem um comentário, que eu acredito que eu li no texto, parece que é comprovado, mas que o rei gostava de caçar. Sim. E ele voltou da caça e alguém foi avisar, olha, está acontecendo. Ele viu um agito na rua, ele achou que era uma coisa assim, comum. Aí, olha, está acontecendo um negócio assim, estava onde? Estava caçando. É o que isso aí? Aí ele fala assim, olha, o rei pergunta, é uma passeata? Aí o jornalista, o cara que vai dar o recado para ele, não, o guarda, não é uma passeata não, senhor, majestade, é uma revolução. Ou seja, no documentário, se de fato isso aconteceu, mostra se de fato ele falou isso, se foi isso mesmo, me parece que ele não tinha noção das coisas, assim, parece que ele não levou a sério o que estava acontecendo. E o rei também na época era muito julgado, porque o povo não tinha... Como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. O povo não tinha muito respeito pelo rei na época. Nem por ele, nem pela Maria Antonieta, porque o rei não demonstrava uma atitude de rei em diversas situações. Aí o povo ficava tipo, ai, esse rei aqui que está governando a gente... Na verdade, quando você vai ver as revoluções acontecerem, boa parte não é só nem pelos revolucionários, é a quebra da tradição. Você vai ver, quando qualquer instituição, quando ela começa a fragilizar, começa a surgir dissidências, né? Quando o Renascimento lá, quando você vai ver para a igreja, foi um período de crise no papado, muitos papas preocupados com a obra de arte, não preocupavam com a doutrina. Foi justamente nesse momento que começa a surgir as dissidências. A tradição, ela serve como um poder unificador. Por mais que nós sejamos diferentes, mas tem algo que nos une. Se aquilo que nos une é fragilizado,
eu começo a virar contra você. E aí e o rei, realmente, ele era novo. Ele tinha 16 anos quando ele é prometido a Maria Antonieta, que era da casa de Habsburgo. Família da Leopoldina, da família real, você vai falar. Sim. Entendeu? Eles eram muito novos. Ele não era o rei, o avô dele, que era o poderoso, né? O Rei Sol, Sim. o Luís XIV, o Luís XV. Ele realmente tinha uma personalidade mais frágil. E, por ser jovem também, ele não soube lidar com a situação. Sim, e quando ele demitiu o Jacques Necker, na época o pessoal também ficou com muita raiva, porque o Necker, ele era das principais pessoas que ajudava o povo. E quando o rei demitiu ele, aí que o povo quis realmente a revolução, porque demitiu a pessoa que mais entendia o povo e que mais ajudava o rei a entender o povo. Necker, para o nosso público entender, foi quem? Ele era como eu posso dizer? Ministro... Ele era meio que um conselheiro do rei. Ele aconselhava o rei em diversas decisões. E quando o rei foi vendo que a revolução não ia dar muito certo, ele demitiu o Necker. Ele era como se fosse um ministro da economia, vamos dizer assim, hoje, né? Uhum. Tá certo. O projeto Semitor News é um projeto que tem por objetivo promover o ensino de história. Conta basicamente com os alunos. É um projeto voltado basicamente para os alunos e conta com a colaboração de professores e convidados. O aluno ou convidado procura a mim com tema história ou literatura, e se prepara para o dia do podcast. Este podcast ele é realizado na SEDUC, no Centro de Mídias. Ele é publicado no canal do YouTube História e Conexão. A propaganda é no Instagram CMTO News Oficial e divulgado pela TV Assembleia e TV Câmara. Você curta, compartilhe, apresente esse trabalho para alguém. Esse trabalho foi vencedor em 2023 do projeto da SEDUC, Escola que Transforma. Por isso, SEDUC, valorize os ensinos de história, muito além somente de matemática e português. Vai ficar registrado. Beleza? Porque os projetos agora só visam matemática e português. Está registrado, a TV Assembleia vai passar para todo mundo ver. Beleza? Todas as disciplinas são importantes, não é mesmo? Muito. Antes de ficar com raiva, fala que eu estou errado. Prove. Brincadeira, galera. Mas é isso, beleza? Curta, compartilhe, esteja conosco. Vamos que vamos. Então, depois da queda da Bastilha, fale da adesão, da participação popular, das consequências que vieram depois da queda da Bastilha, um pouco da Revolução Francesa que você gostaria. Bom, eu vou falar primeiro do papel do povo, né? Depois da queda da Bastilha. Depois da queda da Bastilha, o povo teve mais coragem de falar realmente o que eles pensavam, o pessoal que era da burguesia, né? E eles começaram a participar mais de assembleias, de comícios, de diversos lugares de decisão mesmo do povo. O povo teve mais poder de decisão. E aí... O povo? Uhum. Ou a burguesia, o povo. Não, eu estou provocando, mas dá para entender, sim. E agora voltando mais para a Revolução Francesa. O Robespierre, ele surgiu, né, nessa quadra, igual a gente falou, sobre os jacobinos. E para ele, o legado dele, igual eu falei, que era super, tipo assim, colocar terror nas pessoas para ele conseguir o que ele queria. E aí, nessa época, ele começou a prender diversos reis e rainhas. E quando Luís XVI, quer dizer, foi preso, a família de Maria Antonieta voltou para tentar buscar ela. E quando tentou buscar ela, ela acabou sendo presa também e guilhotinada. E quando ela foi guilhotinada, inclusive falam que as últimas palavras dela foi pedir desculpa para a pessoa que ia guilhotinar ela, porque ela pisou no pé da pessoa, achando que a pessoa ia ter mais compaixão. E aí, quando ela pede desculpas? As últimas palavras dela foi desculpa por ter pisado no seu pé, porque quando ela foi pra guilhotina, ela pisou no pé do homem que estava lá, né, pra guilhotinar ela, e ela, né, tentou sair daquela situação. E aí, quando ela é guilhotinada, levantou a cabeça dela em praça pública e fala que se você não quisesse estar naquele lugar que ela está agora, era só você não seguir os pensamentos dela e do rei. A Maria Antonieta, quando foi presa para ser guilhotinada, ela passou por um processo terrível.
de vexame, de vergonha, tendo que fazer suas necessidades no balde ali, na vista de vários guardas. Ela passou por um processo de vergonha, assim, de humilhação muito grande. Antes disso, eles tentaram fugir. O rei tentou fugir. Sim. Caramba, gente, que coisa, que situação vergonhosa. Demais. Tentou fugir, mas só que na fuga teve um problema. Na hora marcada eles atrasaram. E daí foram pegos, cara. Foram pegos. Aí muitos simpatizantes da monarquia eram condenados. O período do terror da França, a gente pode falar em outro momento só sobre o período do terror. O cara era condenado para a guilhotina só porque ele era a favor da monarquia. Exatamente. Aí vem aqui uma frasezinha bonitinha, que é o seguinte: quando você luta contra uma autoridade, outra coisa, né? O revolucionário tem essa questão também, de lutar contra o poder estabelecido, contra a opressão. Ele fala, vamos lutar contra a opressão, como se ele não fosse opressor. Exatamente. Mas quando você tira o órgão de poder, aquele local vai ser preenchido por um outro lugar, outra coisa. Esse outro pode ser pior, porque eu acho que antes da guilhotina, antes da queda da Bastilha, não havia tanta gente na guilhotina, né? É verdade. Não é? Então, o período da monarquia ali, aquele período da revolução, da queda da Bastilha, aquelas tradições que realmente muitas eram egoístas, tinham poucas atenção para o povo, realmente. O povo, eles eram insensíveis às causas que o povo estava passando, só que tiraram eles, colocaram os outros, e o sistema de dominação, de opressão foi pior. E guilhotina vem do nome de um sobrenome de um médico. Ele deu a ideia. Ele que foi que deu a ideia. Nunca dei ideia numa confusão, viu, gente? O sobrenome dele acho que era Guilhotin. Aí surgiu a guilhotina. Dizendo que era a morte mais suave que a pessoa poderia ter, era a morte da guilhotina. E uma das frases do Robespierre, que até hoje muita gente assim fica, caramba, que frase feia. Que é que quando ele fala, depois dele matar vários padres e freiras, ele fala que vai matar a última freira nas tripas do último padre. E aí é uma coisa assim que você pensa, caramba, a pessoa era tão revolucionária, tão terrorista assim, que ela matou todo mundo em busca de uma revolução que acabou que ele mesmo morreu ali na guilhotina. Várias freiras foram mortas, várias. Depois, quando os jacobinos tomaram o poder, eles foram os mais cruéis. Aí os girondinos recuperaram o poder e começaram revolucionário contra revolucionário. Sim. Eles começaram se matarem entre si. Maximilien, ou o incorruptível Robespierre, foi parar na guilhotina. Nunca dei ideia, viu, Pierre? Onde ele queria colocar as pessoas, ele mesmo parou lá. Foi parar. O rei foi parar, ele foi parar, ele vários foi outros. Parar. Foi engraçado até a forma que ele entrou na guilhotina, porque ele foi em um comício para falar quem eram os novos inimigos, porque ele ia falando dos inimigos, ia capturando e matando. Só que dessa vez ele foi falar e deixou em aberto. Ele falou assim, não, amanhã eu conto pra vocês, e foi embora. Do que ele foi embora, outro dia, quando ele voltou, os revolucionários já tava todo mundo doido, e não deixou ele falar, só prendeu ele. E do que prendeu ele, foi passando o tempo, ele foi julgado e acabou indo pra guilhotina. Essa foto foi difícil, hein, Maria Paula? Foi. Nossa senhora, Maria Paula, eu vou encher teu saco. Deu trabalho. Ai, eu vacilei muito. Se não fosse a compaixão do professor César, que não é jacobino. Valeu. Em 14 de julho de 1789, ocorreu a célebre tomada da Bastilha, fato que marca tradicionalmente o início da Revolução Francesa, cujos efeitos repercutiram em toda a Europa e na América. A Revolução levou ao fim do absolutismo monárquico e influenciou movimentos de independência nas colônias espanholas, como eu falei, né, portuguesas. A Bastilha caiu, mas junto com os seus muros ruíram também limites morais. Olha que frase. A Bastilha caiu, mas junto com seus muros ruíram também limites morais. Sim. Que acabaram alimentando um ciclo de violência difícil de conter. Aí, liberdade, igualdade e fraternidade, que na verdade não foi nenhum dos três. Verdade. Né?
Foi o contrário. Tudo ao contrário. Derrubar a Bastilha foi fácil. Difícil foi impedir que a revolução se perdesse em seus próprios extremos. Essa frase é muito legal. O que era a Bastilha e o que significava? A Bastilha era uma fortaleza que ficava junto às muralhas da cidade de Paris. Foi erguida no século XIV, durante a Guerra dos 100 Anos, para servir inicialmente como portal de entrada para o bairro de Saint-Antoine. O portal foi ampliado e reformado até se transformar em uma fortaleza para defender o lado leste de Paris. No século XVII, o cardeal Richelieu, ministro de Luís XIII, tornou a fortaleza uma prisão e desde então para lá foram enviados nobres, intelectuais e magistrados que se rebelassem contra a monarquia. Entre seus ilustres prisioneiros consta o misterioso Homem da Máscara de Ferro. Tem um filme chamado sobre o Homem da Máscara de Ferro, que morreu na Bastilha em 1703. Os encarcerados na Bastilha eram considerados prisioneiros do Estado e muitos foram decapitados por crime de traição em seu interior. Isso tornou a Bastilha um símbolo de tirania que você que está nos ouvindo, a Bastilha é símbolo de quê? Foi tornado símbolo da tirania do absolutismo monárquico. Também, por isso, foi um dos motivos, né, da tomada da Bastilha. Exatamente. Era um símbolo da tirania dos reis, que colocavam os opositores lá. Mas os revolucionários se uniram aos marginais, soltaram eles. Né? Curioso, né? Os marginais apoiando os revolucionários. E quando a gente está falando das mazelas, das ostensividades dos revolucionários, não quer dizer que a monarquia também não foi cruel com os seus oponentes. Porque foi uma questão delicada isso aqui. Né? Alguns questionam, valeria a pena fazer isso? Né? Quem promoveu a igualdade e liberdade, foi preciso fazer isso? Que mundo que nós perdemos, né? Aquele mundo dos códigos da nobreza e tal. Foi para atender demandas da burguesia, que precisavam adquirir o poder, que de outra forma não iriam. Monarquia ela é vitalícia. Então há várias questões em jogo. Entendeu? Todas as relações humanas elas são cheias de ostensividades, porque é natural do ser humano. A questão é que a que custo, a que preço valeu a pena? O período do terror foi mais grave do que os reis que faziam com seus prisioneiros na Bastilha? Provavelmente foi. A Bastilha tinha apenas 7 prisioneiros no dia da queda. Então foi um evento que foi grande, eloquente, na retórica, mais simbólico. Só 7. Só 7, tinha apenas 7 lá dentro. Vamos lá. A Bastilha estava praticamente vazia em 14 de julho de 1789. Havia apenas 7 prisioneiros, sendo 4 falsificadores, um louco e 2 nobres. Não tem nenhum... não vou nem falar o nome aqui, né? O curioso é que a Revolução Francesa, ela é intelectualmente filha do Iluminismo, basicamente Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e influenciada também pela Revolução Americana, a Guerra dos Estados Unidos, e influenciou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira. Falamos isso. Fala. Sobre o Jean-Jacques Rousseau, ele, antes da Revolução Francesa mesmo, ele foi um dos grandes nomes que surgiam nos locais de debate da França, porque ele falava que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E realmente é um tema assim que se você colocar na Revolução, é tudo resumido. Porque realmente, tipo assim, tudo por uma revolução, igual o senhor falou, eles ficaram... O povo pode ter ficado muito... com muita raiva por não ter sido, tipo assim, sido visto e não o desemprego alto, exatamente, a desemprego fome. alto. E aí levar, né, o povo a querer invadir, querer realmente mudar isso e acabar matando outras pessoas. E é igual o senhor falou, volta àquela pergunta, será que valia a pena? Pois é. É delicada a situação. Porque realmente o povo estava na miséria. Né?
Muito. É delicada a situação. Mas o que se viu não foi um movimento diplomático, não foi um movimento que apenas destituiu a monarquia. Eles, não, tudo bem, tiraram o rei, mas o rei está lá preso, foi exilado e tal. Não, eles mataram qualquer pessoa. Eles desenterraram corpos de reis anteriores. Essa história quase não é falada. Profanando os corpos para simbolizar o que eles faziam com a monarquia. Foi ultraviolento, ao ponto deles mesmos virar um contra os outros, né? Então, vamos lá. O lema Liberté, Égalité, Fraternité nasceu da Revolução, mas levou séculos para ser oficial. A IA nos ajuda muito, né? Vamos lá. Muito. Aspecto da Bastilha em 1420. Segundo reconstituição artística de Theodor Joseph Humbert. Ave Maria, que nome. Esse nome que vocês estão lendo aí. Feita entre 1855 e 1905. A Bastilha tinha 66 metros de comprimento por 34 metros de largura e 24 metros de altura, ao nível das torres. Era rodeado por uma vala de 25 metros de largura por 8 metros de profundidade, alimentada por águas do rio Sena. Ok, isso é uma informação. Pode passar. Esta noite todos os batalhões sairão para cortar nossas gargantas. Só nos resta um recurso. É correr para as armas, teria dito Camille Desmoulins. Esse cara foi um jornalista que diz que ele... Por que o povo abraçou a revolução? Esse jornalista foi em praça pública e falou: esta noite todos os batalhões da França vão cortar nossas gargantas. Só resta um recurso: recorrer às armas. É outra questão também dos revolucionários. É criar uma paranoia. Sim. Pode observar, Sempre. existe um sistema opressor. O capitalismo que oprime, o partido tal oprime, tal. Então, assim, cria um sentimento de comoção e o povo foi, né? Então, assim, o jornalista... Teve um outro também, um quadro chamado Marat, A Morte de Marat, que era um jornalista jacobino que estava em casa e foram lá e mataram ele. Então, outra coisa que a Revolução tinha, ela tinha um caráter anticristão. Eles queriam eliminar do imaginário francês qualquer símbolo cristão, qualquer referência a Cristo, à igreja, à Virgem Maria, ao calendário cristão, a tudo. Criaram um calendário de 15 dias, 15 meses, um dia de 15, né? Uma semana extensa. Brumário, que era o mês de outubro, trocaram os nomes, tiraram todo o nome que se referia a algo cristão. Então era uma sociedade laica, né? Anticristã, era uma religião estatal, uma religião política, com novos símbolos, novos conceitos, etc. Não era simplesmente tirar o rei. Será que o povo tinha o interesse de tirar o cristianismo da religião, da sociedade? O povo que foi lá, olha, vamos para a guerra, porque os batalhões vão cortar nossas gargantas, conforme disse o jornalista. Esse povo foi para a guerra porque ele estava passando fome, com raiva da política do rei, ou eles foram em mente com todos os ideais da Revolução Francesa? Eu vou para a guerra, eu vou tirar a monarquia porque eu sou contra a igreja, sou contra o cristianismo, sou contra isso. Não, eles foram usados. Eles foram usados pelos revolucionários. O povo precisava do povo. E tinha uma causa real. O povo estava na miséria. Essa era a causa real. Esse era o interesse do povo. Mas eles tinham algo mais do que isso. Mais do que isso. Então você, de um lado ou de outro, que vai para a rua, pense bem. É verdade. Massa de manobra. Pense bem, massa de manobra. A liberdade guiando o povo. Eugène Delacroix, né? O Arco do Triunfo. E é isso. Eu posso dar uma falada a mais sobre também Robespierre. Pois não. Bom, o Robespierre naquela época, ele tinha muito isso de, igual eu falei, época de terror.
E aí, antes dele ser guilhotinado, foi até posto como a época do terror jacobino, né? Igual eu falei. Que foi uma época que, assim, o povo tinha muito medo. E, inclusive, tinha um brasileiro na época da guilhotina. Se eu não me engano, era José Bonifácio. José Bonifácio, ele falava que era aterrorizante, porque ele foi para lá para estudo. E era aterrorizante você, em praça pública, ter vários padres, freiras, várias pessoas sendo guilhotinadas e você sem entender muito bem o porquê, né? Porque era, igual você falou, o povo foi usado. E, querendo ou não, aquilo ali marcou muito diversas outras revoluções que teve ali naquela época. Legal. Interessante. Não é legal? Interessante. A Bastilha caiu como símbolo do despotismo, mas rapidamente novos tiranos começaram a disputar o poder em seu lugar. Tem mais alguma coisa? Já é o último aqui. Queria acrescentar que a Bastilha também, ela foi demolida, se não estiver enganada, né? Queriam construir, assim, jardins, deixar um local assim, queria abrir jardins, praça e essas coisas, inclusive colocar um pilar com a seguinte frase, do Luís XVI, restaurador da liberdade pública. Só que nunca se realizou. Então, hoje em dia, a Bastilha, ela ficou como uma coisa de turistar, que você pode visitar ali. E o interessante é que a Marselhesa, que é o hino da França, até hoje, o hino da França se refere à Revolução. Sim. Isso significa como a França virou as costas de verdade para a tradição. Ela virou as costas. Antes, ela era chamada filha da igreja. Filha da igreja. Vocês são cristãs? Sim. Sim. Tem denominação? Eu sou católica. E você? Eu sou evangélica. Certo. Para a católica é um pouco mais forte. Quando fala filha da igreja, é a igreja católica nesse ponto. E a igreja católica, a França foi uma das primeiras ali a se converter ao cristianismo, lá no Império, não era a França, mas era o Império Carolíngio e tal. Então, a França foi um dia uma extensão da igreja. Que ela se tornou hoje é totalmente ao contrário. Né? Se refere à igreja católica, mas você como cristã também chega né? Sim. É isso. Aí aquela coisa, vai dos pontos, dos olhares, né? Muitos historiadores, a maioria, ao retratar a Revolução Francesa, eles retratam de uma forma um pouco vaidosa, como se fosse uma coisa muito bonita. A minoria, eu não sei porque eu concordo com a minoria. Aí eu achei mais interessante os fatos que me levam a refletir sobre essas questões de rupturas, né? Até que ponto vale a pena ser revolucionário? Realmente, até que ponto valeu a pena mudar? Houve pontos positivos em alguns pontos, mas teve um limite também, né? E no final, nós não falamos da queda da Bastilha, mas se você for prosseguir nos estudos, eles não entregaram para uma república como eles queriam. Entregaram para Napoleão Bonaparte. Eu ia... Essa era napoleônica. Né? Luís XVI não invadiu os outros países como Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão, naquela época, se eu não me engano, em 3 semanas, ele foi de soldado para capitão. Em 3 semanas, assim, ele se tornou um grande nome, assim, de realmente um revolucionário que fazia muita diferença ali. E aí foi nessa época também que teve o rei Dom João, né? Que veio para o Brasil para se abrigar. Isso. E aí começa a vinda da família real pro Brasil. O que você vai falar no teu podcast? Conta a você, curta, compartilhe. Daqui a pouco nós estamos de volta. Fica conosco. Estamos de volta aqui para a parte final. Estamos de volta. E vamos falar um pouquinho agora. Agora vamos sair um pouquinho da Revolução Francesa, da queda da Bastilha. E vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Se você mostrar esse podcast para a mãe de vocês, vão descobrir quem é o namorado de vocês. É menor de idade? Não tenho namorado, não, professor. Você é menor de idade? Ah, tá. Tá certa, tá certa. Também, né? Sim, sou menor Também de tá idade. certa, tá certa. Não tem porque tá gravando ou porque não tem mesmo? Não tem. Tô brincando, Natália. Natália, brincadeiras à parte, é para brincar, né? Fale um pouquinho de você, de onde você nasceu, um pouquinho da tua história até chegar em Palmas. Fale um pouquinho de você para o nosso público conhecer Natália Avelino. Meu nome é Natália, né? Eu tenho 16 anos. Eu nasci aqui em Palmas mesmo. Meu pai veio do Maranhão e minha mãe veio de Goiânia. E minhas 2 irmãs também participaram do colégio, no militar. E eu tô no militar também por conta dessa influência delas na minha família. Quando eu entrei no militar, eu confesso que eu não queria participar do militar. Era um colégio que eu tinha pavor de participar. E hoje é apaixonada.
Era um colégio que eu Todo não mundo queria. começa assim, ninguém quer entrar. Quando odeia é porque ama, cara. É, Vai lá, vai lá. desse jeito. E aí eu tô aqui desde o 6º ano. No 6º ano, quando eu entrei, foi pra mim um dos piores anos, porque eu tinha muito medo do colégio. E aí, no 7º, 8º ano, eu fui aprendendo realmente a gostar do colégio, fui vendo os cursos. Hoje em dia eu sou formada em Ascom. E pra mim o colégio fez grande diferença. E estar aqui onde eu tô hoje, olhando pra trás, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. E você fazer Ascom, o pessoal gosta de falar que Ascom serve para carregar caixa. O que você tem a dizer para essas pessoas? Gente, Ascom não é só pra carregar caixa, é Já muito... te falaram isso, né? Já. Nossa, muito. Pra mim, a Ascom, assim, é um dos, com todo respeito, um dos melhores cursos, porque você aprende muito. Quando eu entrei na Ascom, não sabia, eu tinha nada de oratória, eu não sabia montar um som, não sabia montar uma câmera, nada. E hoje em dia eu sei fazer de tudo isso um pouco. Hoje em dia mesmo eu sou cerimonialista no colégio, eu sei sim montar som, sei mesmo. Quando fala que a Ascom sabe montar som, Mas você melhorou a tua comunicação. demais. Hoje em dia, eu me tornei uma pessoa, Você assim, me tornou isso também completamente tem essa diferente. finalidade, sabia? Se você quiser E- participar outras vezes. Pode deixar, Né? professor, eu quero participar sim. E Maria Paula? Eu entrei no colégio em um momento muito delicado da minha vida. Eu tava passando por algumas Apaixonado. coisas. Não. Vai lá, vai lá. Não, eu entrei em um momento muito delicado no colégio. E eu entrei com muito medo, eu não queria entrar também no colégio, eu vou confessar, igual a Natália, eu não queria. E agora não sai do colégio. Não, eu aprendi a amar de verdade esse Sim, colégio. continue, vai. Eu entrei na metade do 8º ano, entrei bem no meio do ano mesmo, assim. E foi onde eu fui muito bem acolhida. Muitas pessoas me acolheram, o colégio mesmo me acolheu. E como a Natália falou também, eu fiz curso 2 vezes. Mas a identidade de vocês é mais com o curso do que com as aulas, né? Não, com as aulas também, sempre. Principalmente com história, viu? É. Porque história... Eu já peguei ela no Fraga defendendo a minha disciplina, enquanto as colegas dela, história é chata. História. Eu fingi que não ouvi. Eu falei, não. Entendi, porque a história pra mim é uma coisa também que eu gosto muito. Eu aprendi a gostar muito também no 8º ano. No 7º ali eu aprendi bastante. Igual a Natália, eu também faço curso, eu sou Só que ela é socorrista. estrela. Pra falar com ela é difícil, ela é estrela. Ela tem um secretário, tem um primo dela. Pra chegar nela é difícil, cara. Eu sou meio difícil mesmo pra WhatsApp, celular. Não daria pra ser Ascom, não. Não, não daria pra ser Ascom. Por que não fiscal? Pra falar dos fiscais. Por que não os fiscais? Ô, professor, já fui fiscal. Ela foi verdade, fiscal professor. Fiscal não trabalha de graça pra escola? Professor, não concordo muito com isso não, porque querendo ou não, você Já tem ajuda ele à escola. Mas já tem os inspetores que já fazem o trabalho. Pra que fiscal? Não ria. É porque, professor, tem algumas coisas ali que os alunos fazem na escondida. Tem Os muita alunos coisa ali sabem. que Sim. ninguém sabe, né? Acontece muita coisa que ninguém sabe. Aí sempre tem aquele aluno que tá ali pra prestar atenção, que às vezes acontece e o inspetor não vê. É Não, por eu isso sei que como é que é. fiscais A são minha é alunos. É desse jeitinho. Aquela coisa que às vezes o professor não vê, porque o professor ele não convive, por exemplo, eu convivo, mas não convivo, exemplo. Eu estou todo dia na escola, eu entro na turma de vocês 2 vezes por semana, mas não é o suficiente para quem está todos os dias ali um com o outro, né? E aluno tem código um com o outro, Sempre tem aquele Sempre códigozinho ali. tem aqueles que vêm falar com você, mas no fundo tá te xingando. É. Sempre tem também. Nada me engana, sabia? Mas beleza, faz parte também. Sim. Natália, fale uma virtude sua. Ai, meu Deus, eu não... Não, mas fale rápido, que aqui é um podcast de pouco tempo. Maria Paula me ajuda a me dar uma ideia. Não é você que sabe você, vai. Então vamos mudar. Fala uma virtude em outra pessoa que você gosta. Quando você tem algo que você gosta e você vê no outro, você fala, cara, eu gostei dessa pessoa por conta disso. Isso é virtude no outro que você. Por exemplo, eu gosto de pessoas fiéis, lealdade, de ser verdadeiro. Eu sempre falei isso, que é quase raro encontrar, né? Hoje em dia. No meu caso, você, uma virtude em alguém que você valorize. Continuando aqui no podcast, eu vou falar da Maria Paula. Eu acho ela uma pessoa muito compreensível, eu acho isso muito bonito, porque muitas pessoas, você tenta falar alguma coisa com elas, elas não conseguem compreender seu pensamento. E a Maria Paula é uma das pessoas que eu mais... Mas assim, geralmente pessoas que gostam de história, elas têm uma sensibilidade um pouco a mais. Não, desculpa, é verdade. É verdade.
pessoas que gostam de história, de literatura, filosofia, nas relações interpessoais, questões subjetivas, eu vejo um pouco mais de habilidade com, às vezes, pessoas de outras áreas. Não que não tenha também, né? Lógico, mas assim, o tato é diferente, o tato, né? Mas é difícil perguntar, né, cara? Você, Natália, qual uma virtude? Eu A acho. Maria Paula de história, por isso que ela tem. Vai lá. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito legal. Igual você falou, me acha considero legal. uma pessoa legal. Fala. Sim, é uma virtude. E agora um defeito seu. Ai, eu sou muito explosiva, às vezes eu me estresso Não com muita parece, facilidade. A Maria Paula verdade, sabe, É tá bom verdade. saber, né? E um defeito em outra pessoa que você odeia. É mais fácil falar isso aí. Falar dos outros é fácil demais. Vou falar da Maria Paula, vou defender aqui o senhor, professor. Ela não olha o celular. Isso é um defeito de comunicação, assim, pouco... Tá me julgando aqui, galera. Pois é. Maria Paula, uma virtude sua. Uma virtude minha, acho que a Natália falou, eu sou uma Então, assim, pessoa... na verdade, desculpa, você falou um defeito em alguém, você citou que ela não olha o celular. Então eu vou tentar te ajudar em palavras. Você não gosta de pessoas displicentes. É. É isso? Uhum. É uma displicência. Eu não estou errado, não sei. Pensa, se eu acertei, não sei. Fala, Maria Paula, você, uma virtude sua. Eu acho que foi aquilo que a Natália falou. Eu acho que eu sou uma pessoa muito Mas tá compreensível. combinado, Não foi. Não. Não foi. Eu sou uma pessoa muito compreensível. Eu não consigo ser rude com alguém. Eu sou... Ela pensa que é educado, ó. Dá cada patada nos outros. Não. Não dá, não. Vai fazer aniversário, né, Maria Paula? Tem umas pessoas que merecem, né, Maria Paula? Algumas, assim, que passam dos limites. Mas Sim, eu acho que eu é sou... pra descontrair, fala. eu sou uma pessoa muito compreensível. Apesar de fazer algumas coisas comigo que eu nunca faria com outra pessoa, eu costumo compreender, entender o porquê disso. Ser compreensiva. Sou. E um defeito seu? Não olhar o celular. É comunicação. A minha comunicação é Pessoas péssima. que não são comunicativas, você não gosta. É, professor. Enquanto é o namorado que não responde ela fica doido. Coloca aí. Uma música preferida, Ana Natália? Ih. Se não tiver uma música, eu vou dar uma segunda opção. Um estilo musical. Eu posso falar o nome Tem água aqui. das pessoas que cantam a música, que eu acho mais fácil, porque uma música preferida eu não tenho. Tá. Eu gosto muito das músicas da Colo de Deus. São muito, assim, eu gosto bastante. Como é o nome dela? Colo de Deus. Colo de Deus. É uma banda? Uhum. Vou procurar. E você? Eu acho que uma música que eu gosto muito é de Especial, de Thiago York, eu acho que se fala. É uma música que ela fala muito sobre as pessoas ao meu redor. É um estilo mais ou menos como, assim? MPB, samba, rock? Eu também Pra gosto falar muito de de letra MPB. assim, não é uma música reflexiva. Às vezes é mais reflexivo. Quando a pessoa assim. fala assim, ó, gosto de uma música que fala mais sobre isso, eu imagino, não é forró não. Porque forró Não. não é muito pra pensar, é mais pra dançar, É. né? Natália, olhe pra aquela câmera, vai focar na Natália, por favor. Fecha nas meninas aqui, por gentileza. E, Natália, olhe pra aquela câmera e mande um abraço ou um beijo pra quem você quiser. Um beijo pra minha família, que provavelmente vai assistir esse podcast. Maria Paula? Um beijo pra minha família, pros meus amigos e minha madrinha, que provavelmente eu vou mandar pra ela também, pra ela assistir esse podcast. E as duas são paulinas. Não, eu sou Não. flamenguista, Eu sou professor. flamenguista, Flamenguista. Não parece. Você não parece flamenguista. Eu sou flamenguista, Você professor. gosta de estudar. Mas beleza, o Flamengo tá numa fase boa, né? Tá ganhando Tá. tudo. Ótimo, vai continuar, eu não posso professor. falar nada. Mas Deus é bom. Vai vir uma queda da Bastilha pro Flamengo. Tá repreendido. Não, não Mas pode beleza. não. Faça suas considerações finais, você e eu faço o encerramento. Eu agradeço pela oportunidade do professor de deixar eu fazer esse podcast. E eu gostei muito, porque também aprendi muito com o professor. Muito obrigada, professor, Por nada. pela pequena aula aqui com a gente, né? Por nada. O podcast tem essa função também de ser uma aula diferenciada, né? Sim. Maria Paula? Eu fiquei muito feliz quando o professor me chamou a primeira vez para participar do projeto. Eu não esperava que um dia eu estaria aqui. E eu queria muito agradecer ao professor. Obrigado por essa oportunidade. E é incrível viver experiências novas. Bacana, bacana. Eu, quando conheci vocês, eu apresentei o trabalho, mas você Sim. ficou calado, vocês ficaram caladas. Sim. Ela falou pra mim, professor, eu quero participar, você ficou calada. Aí, o meu enteado, filho,
Gustavo, falou, César, a Maria Paula gosta de história, procure Maria Paula. Aí que eu chamei você em particular e falei, né? E aí nós temos já um podcast sobre a família real. A família real, indiretamente, tem um pouquinho a ver com a Revolução Francesa, com Napoleão depois, com a invasão Bloqueio continental. Então vai chegar lá, ano que vem, beleza? Ano que vem. Então é isso, galera. Agradecemos, né? Você chegou até aqui, agradecemos. A queda da Bastilha, a Revolução Francesa é um período muito extenso. Resolvemos falar só da queda da Bastilha. Ao longo do podcast abordamos causas, alguns momentos importantes, algumas críticas ao evento e algumas reflexões. Qualquer coisa, deixe embaixo seus comentários, curta, compartilhe, esteja conosco. Aqui é César Augusto, História pra Dentro da Cabeça. Tchau.